estamos de volta e hoje nós temos aqui no Viva Melhor uma convidada muito especial para falar dessa profissão que é tão grande, tão importante para a saúde do Brasil e do mundo, que é a enfermagem. Nós estamos aqui com a doutora Vandressa Barbosa. Vamos voltar aqui para mais uma pergunta. Qual a importância da enfermagem, então, dessa profissão tão importante no cuidado das populações vulneráveis? Falando de populações vulneráveis, a enfermagem ela tem um papel ali, um protagonismo muito grande. Então, quando a gente fala nós temos várias populações vulneráveis, nós temos, por exemplo, as pessoas que estão em situação prisional, nós temos a população, as pessoas que estão em regiões ali que são de difícil acesso, ribeirinhas, e a enfermagem ela atua muito, principalmente permitindo o acesso dessas pessoas à saúde. Um pouco também na questão da educação, que a gente até já falou anteriormente, um pouco não, bastante na educação, mas principalmente indo até essas pessoas para garantir que elas tenham ali um mínimo, vamos dizer, de saúde, de prevenção de doenças, de tratamento de doenças. Eu até recentemente, né, dando um exemplo para vocês, eu conheci uma enfermeira que ela trabalha dentro de um presídio feminino. Então, para vocês terem uma ideia, né, é uma população que precisa de saúde. Pensa, a mulher ela tem várias áreas ali em relação à saúde, não somente a parte ginecológica, né? Então, todos os ciclos de vida da mulher ela precisa de saúde, e essa enfermeira ela atua nessa população especificamente, que são mulheres em situação de prisão e que precisa de habilidades também bem específicas. Eu falo que o enfermeiro ele tem habilidades ali que a gente tem que trabalhar. Então, a gente tem que ter sensibilidade, a gente tem que ter, claro, aquele domínio técnico, científico do que a gente está trabalhando, mas essa profissional, por exemplo, ela tem um domínio muito grande ali, emocional. Então, ela trabalha com essa população por ter esse domínio. Precisa, né? Precisa. E ela ama o que ela faz, né? A gente trabalha, ela trabalha com muito amor ali, com essa população, com a firmeza que é necessária. E é uma área em onde a gente não vê muitas pessoas falando, nossa, eu gostaria muito de trabalhar nessa área. Mas é uma área que carece de atenção. Com certeza. Então, e é basicamente nisso. Então, a educação e a prevenção de doença. Diria que são os dois principais pontos, pensando nessas populações vulneráveis. A gente tem enfermeiros, inclusive, que saem, né, nesses atendimentos aí missionários, vão nessas regiões aí menos favorecidas, até fora do Brasil, na África, para ajudar, né, as crianças que estão em situação de fome, de desnutrição. Então, eu tenho colegas que trabalham muito com as tribos indígenas. Então, eles vão até aquela tribo indígena, aquela população, e vão levar vacina, vão levar vermífugo. Respeitando a cultura, respeitando a particularidade daquele Exatamente. grupo. Eu tenho uma colega enfermeira que ela está desenvolvendo uma pesquisa numa população indígena, e sempre ela vai até lá, são dias de viagem até ela chegar lá. Lá ela fica dentro da casa ali de uma das famílias ali, daquela tribo, então ela come da mesma comida, ela entende aquela cultura, como ela vai conseguir acessar aquela população ali, porque são realidades muito diferentes de nós que estamos aqui na cidade. Então, é um trabalho muito meticuloso, tem que ser com muito respeito, e a enfermagem ela faz isso. Está preparada para isso? Está preparada para isso. Com certeza. Doutora, e quais são os maiores desafios, então, enfrentados pelos enfermeiros no Brasil hoje? Quais são os principais desafios que a nossa profissão enfrenta hoje no Brasil? Hoje, embora a gente tenha falado bastante aqui hoje sobre a questão da nossa valorização, que a gente conseguiu caminhar, principalmente depois da pandemia, nós ainda não chegamos onde a gente quer chegar. Nós ainda temos uma desvalorização da nossa profissão, e isso se reflete nos salários dos enfermeiros, das jornadas de trabalho. E nas próprias deliberações dentro sim, da divisão do trabalho dentro do hospital. Exatamente. O enfermeiro ele trabalha em muitos locais com uma sobrecarga muito grande. Um desvio, né, de funções, porque o enfermeiro ele não consegue fazer somente o que ele está ali designado a fazer, ele faz muito além. Muito além.
muito além. E é difícil restringir, né? Muito difícil. E as próprias condições de trabalho ali, né? Que muitas vezes são precárias. O enfermeiro ele tem que se desdobrar, ele tem que ser muito criativo, inclusive, para conseguir entregar... Assistir o paciente em situações que não são as ideais. Sim, com certeza. Eu acho que essa tem sido, assim, esse tem sido o maior desafio. Que, no fato, se resume à valorização, né? Porque se nós somos valorizados, se a gente é reconhecido de fato com o que a gente pode fazer, com o que a gente estudou para fazer, com o cuidado que a gente presta ao paciente, a gente teria melhores condições de trabalho, a gente de fato conseguiria, pelo dimensionamento, pela quantidade de profissionais, enfermeiros dentro daquela instituição, fazer o que a gente é designado a fazer e não além do que a gente precisaria. Isso na minha concepção, é porque a desvalorização ela não é só salarial e financeira, é uma desvalorização cultural, né? Sim. Vinda até de outros profissionais mesmo, com certeza, né? Com então certeza. acaba que isso traz uma sobrecarga muito grande, né, pro profissional, e até mesmo um sentimento, né, de tristeza mesmo dentro da profissão. A gente tem índices altos de adoecimento, né, dos profissionais, não só na área hospitalar, mas com certeza a área hospitalar e nos setores mais críticos isso é mais incidente, né? Sim. Porque essa desvalorização não é só financeira, né? Então é o nosso principal desafio hoje. Sim. E uma coisa vai levando a outra, como você falou da questão da saúde mental. O enfermeiro, ele não é bem remunerado, ele vai procurar outro emprego para conseguir suprir ali as demandas financeiras ali da sua família. Então ele vai ter mais de um emprego, ele vai ter uma sobrecarga física mesmo, porque ele vai trabalhar muito mais. E ele deixa de cuidar de si. Então a gente hoje, ali entre nós enfermeiros, a gente tem trabalhado bastante essa questão de cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida, com certeza. Então, nós queremos enfermeiros saudáveis, pessoas que estão com saúde para cuidar da saúde do outro. E para isso a gente tem que conquistar isso. Precisa do apoio da população na nossa valorização da imagem da nossa profissão, né? Do que a gente é capaz de fazer, do que a gente consegue desempenhar. Sim. E para que isso reflita, esse apoio da população nos reflita em melhores salários. Sim. Vira um ciclo ali, né? Sim. De melhorias que são necessárias. E isso começa em nós, né? Falando para enfermeiros que estejam nos assistindo. Isso tem que começar em nós enfermeiros, né? Com certeza. Nós precisamos, primeiramente, vestir a camisa. A forma como você se posiciona em relação à sua profissão. Exatamente, porque essa é a imagem que as pessoas vão ter, né? Hoje eu vejo que a minha família, ela tem uma visão bem diferente do que é ser enfermeiro por mim. Né? E eu tenho certeza que para sua família também. E isso vai se espalhando. Então, acho que tem que começar ali em nós para que as pessoas também possam ter essa visão e a gente continue a ser valorizado, que a gente possa ser mais valorizado. Realmente, eu acho que a gente ainda precisa melhorar nisso. A gente consegue conquistar mais. Mas isso depende muito de como a enfermagem se posiciona. Com certeza. Né? Como o enfermeiro se posiciona em relação a esses desafios. Isso. E não dá pra gente cruzar os braços, pensar assim, não, eu tô aqui fazendo o meu trabalho e aí eu espero as pessoas me valorizarem, né? A gente tem que se movimentar para isso, certeza. A gente tem que se posicionar. De fato, não é uma inverdade a gente falar assim, não, eu estudo, por exemplo, como você disse, eu comecei a estudar enfermagem em 2011. Estamos em 2025. Isso, então... Eu comecei em 2005. Pensa. São 20 anos de estudo. 20 anos ininterruptos. Ininterruptos. E a gente continua estudando porque sempre está saindo algo novo. E então a gente consegue... Olha o que a gente consegue entregar ali para as pessoas. É algo muito grande. Então a gente precisa realmente... mostrar isso, falar, vestir a camisa. A gente não tá... isso não pode ficar na falsa modéstia, não. A gente... a nossa humildade é apresentar o quê? O que a gente de fato é. E nós somos enfermeiros, nós estudamos, nós temos capacidade técnico-científica para cuidar. Tem que ter coragem, né? Coragem. Tem que ter coragem de se posicionar.
e não se diminuir frente a tantas dificuldades que nós temos dentro da profissão. Sim, com certeza. E em relação à prevenção de doenças em relação à comunidade, doutora, como que o enfermeiro pode atuar nesse sentido? Tudo, né? Porque a gente não cuida só da pessoa, né? Sim. É o indivíduo, família, comunidade. Sim. E a gente volta a falar da questão da atenção básica, que é onde a gente vê muito essa questão de prevenção de doenças nesse contexto comunitário. Quando a gente fala de enfermagem, a gente fala muito do termo saúde coletiva, porque o que é importante entender? Quando uma pessoa cuida de si, ela acaba que está cuidando também do outro. Então, se eu tenho ali uma comunidade que está bem educada em saúde, que tem profissionais ali acompanhando, que faz os exames ali de prevenção periodicamente, que consegue cuidar bem das suas doenças crônicas, que tem hábitos saudáveis. Então, eu tenho um enfermeiro ali que vai ensinar sobre alimentação, sobre cuidados de higiene, que vai ensinar sobre o uso correto de medicamentos. Se eu tenho uma comunidade que entende sobre isso, que é educada sobre isso, eu tenho saúde. Benefícios para todos. Benefícios para todos. Dengue. Sim. Dengue, não adianta você fazer só a sua ação, não. Não. Né? Na sua não adianta casa, só a sua casa, não né? adianta. Sim. Né? É toda a comunidade daquele local. Sim. Né? E a gente fala, né? A gente falou da vacinação, é um exemplo maravilhoso disso, né? Se eu tenho ali uma doença que nós, por exemplo, nós tivemos que fazer campanha de vacinação do sarampo, né, recentemente, que é uma doença que a gente não tinha casos assim, então a gente teve um aumento de casos de sarampo. Então, por que está acontecendo? A pandemia, ela teve ali, a gente teve uma dificuldade para levar para vacinar, tudo bem, a gente entende que realmente foi um contexto muito, que a gente nunca tinha vivido, o contexto da pandemia, da Covid. Mas se eu tenho ali uma comunidade e eu tenho uma criança que não vacina, vocês entendem, né? A proporção que isso pode ter? Porque aí ela não se vacinou. E aí ela se contamina ali com a doença. E aí ela tem contato com uma criança que não se vacinou porque ela não tem idade ainda, talvez, para se vacinar. Aquela criança também vai ser contaminada. E aí a gente começa a disseminar uma doença que já estava erradicada. Com certeza. Então, são muitas áreas dentro da enfermagem, a vacinação é uma delas, mas pensando nesse contexto das doenças aí endêmicas, dengue, a própria gripe, né, a influenza, que a gente tem tido muitos casos esse ano. A parte, eu sempre vou puxando um pouquinho para o lado que eu estudo mais, que é a área da criança, mas a gente falar, por exemplo, das crianças hoje que estão enfrentando obesidade, pela questão da alimentação, da atividade física que tem cada vez mais diminuído, as crianças estão ficando mais dentro de casa, na televisão, do que fora de casa brincando. Isso. Então, isso tudo, gente, é enfermagem. Por quê? Porque entra a orientação à família, as consultas de enfermagem, enfermeiro consulta a criança. Orientação e acompanhamento. E acompanhamento. Então, isso vai influenciar não uma criança só, mas toda aquela família, né? Toda aquela comunidade. Com certeza. Doutor, e para a população de casa entender, qual é a diferença entre o enfermeiro, né? A categoria ou enfermeiro, ou técnico de enfermagem, ou auxiliar. Essa lembrando que é uma divisão do Brasil. Isso. Né? Essas categorias são de cada país, né, gente? A profissão é regulamentada de formas diferentes em cada país, né? Isso. Então, como que é no Brasil isso? Isso. No Brasil, então, nós temos essas categorias dentro da enfermagem. O auxiliar de enfermagem, né, pensando ali, se a gente, nos degraus, o auxiliar ele estaria ali nos procedimentos, realizando procedimentos simples, né, de enfermagem. Ele estuda muito pouco, ele é de uma forma assim, né? Pouco tempo. Então ele vai realizar procedimentos muito simples, que não tem uma complexidade muito grande. Então ali às vezes, né, aferir uma pressão do paciente, banho, limpeza, né, cuidados em relação à higiene. Mas como a doutora Tatiane falou, é uma categoria que ela tá já saindo. A gente não tem tido mais formação de auxiliares, a gente tem os auxiliares que já são formados para isso, já fizeram o curso para isso, mas a gente tem mantido mais agora a categoria de técnico e enfermeiro. Sim.
E o técnico de enfermagem, ele estuda mais do que o auxiliar, então é uma categoria um pouco acima ali na questão da complexidade. E ele vai também prestar esses cuidados técnicos ali, né? Essa questão também do banho, né? Da higiene do paciente, de aferição dos sinais vitais, então a pressão arterial, né? Tudo isso ali naquela triagem, por exemplo, quando a gente vai fazer uma triagem ali, muitas vezes para aferir os sinais, é o técnico que está ali fazendo. Ele vai auxiliar o enfermeiro, ele vai também administrar alguns medicamentos nesse paciente, auxiliar no preparo. Dentro da sala de vacina, o técnico, por exemplo, ele vai administrar a vacina na criança, sendo ali sob supervisão do enfermeiro. Todas as funções do técnico são supervisionadas pelo enfermeiro. Isso. Onde existe técnico de enfermagem, tem que ter um enfermeiro supervisionando as interessante que aí às vezes as pessoas não sabem essa diferença. Você vai levar o técnico de enfermagem, ele não vai ter muito aquele conhecimento teórico aprofundado. Às vezes, para eu conseguir explicar, eu falo, o técnico, ele realiza, gente, tem técnicos de enfermagem ali que eles, inclusive, conseguem ensinar o enfermeiro recém-formado a como realizar aquela técnica ali de uma forma, porque ele está pela experiência. Né? Então, ele tem a técnica para fazer, mas o porquê que aquilo tem que ser feito daquela forma, quem sabe? É o enfermeiro. O enfermeiro, ele estudou a teoria, ele estudou ali o corpo humano, ele estudou toda a fisiologia humana para entender. 5 anos de graduação, 5 pessoal. anos. Igual todos os outros profissionais de saúde, são 5 anos de graduação. No Brasil é permitida a formação em 4 anos, mas contemplando a quantidade que, inclusive, das outras profissões, que é a mesma, que é 4.000 horas, né? Sim. Então, são muitos anos de estudo aí. Com certeza. Então, o enfermeiro, ele tem esse conhecimento aprofundado. E por isso que o trabalho do técnico, ele é sob a supervisão do enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele está ali, ele está coordenando a equipe de enfermagem. Então, quando a gente fala de equipe de enfermagem, quem é? É o enfermeiro, o técnico, né? E em alguns casos tem o auxiliar ainda. Então, ele coordena por quê? Porque, de fato, ele vai ter todo o conhecimento necessário para tomar as decisões sobre o cuidado, para prescrever cuidados. Então, aquele cuidado tem que ser feito ao paciente. O enfermeiro, ele tem essa autonomia, né? E aí ele vai delegar isso ao técnico. E para que o cuidado seja realizado de fato. Lembrando que tem as situações assistenciais que são feitas exclusivamente pelo enfermeiro. E o técnico, a gente vê técnicos no Brasil todo executando às vezes funções que não são, né, da sua competência legal, por falta de enfermeiros, mas por toda a questão da valorização que nós estávamos falando. Então, o dono do hospital, saúde particular, e às vezes até no SUS também, né? A gente, como por ser uma formação mais rápida e por ter um valor financeiro menor agregado à profissão, a gente tem um número grande de técnicos na saúde, menos enfermeiros, e as demandas de saúde são muitas, então às vezes a gente encontra técnicos fazendo procedimentos que não são da sua competência legal por falta de enfermeiros, e a gente vivencia isso hoje, inclusive no Brasil, por causa do piso salarial, né? Com certeza. Então, o reflexo da aprovação do piso salarial, que ainda é um valor muito baixo, foi, né, as empresas passaram a contratar menos enfermeiros, mais técnicos, e as demandas da população continuam, e aí os técnicos fazendo ações que não são, o que é uma irresponsabilidade, né, por parte das instituições de saúde, com uma falta de responsabilidade com a saúde da população, né? Pensando apenas no bolso dos grandes empresários que não precisam desse dinheiro, né? Então, é algo que a gente está vivenciando no Brasil, infelizmente. A mão de obra para o enfermeiro, assim, do enfermeiro para a instituição é bem mais cara. Ele contratar, né, mais enfermeiros. Então, ali, às vezes, eles vão contratar um enfermeiro, mais técnicos, o enfermeiro ele vai ficar sobrecarregado. Isso. E o técnico vai fazer, às vezes, né, procedimentos que não são, né, que ele não está dentro da legislação permitido para realizar. Não tem competência legal e nem conhecimento técnico-científico. E quem perde é o paciente. Quem perde é o paciente. Porque aí o cuidado ele vai ser menos seguro, né? A gente pensando em segurança. A gente estuda a segurança do paciente em todo o curso. Né? Em todas as disciplinas a gente envolve segurança.
Então, assim, não é que a gente não diminui de forma alguma o técnico. O técnico, a gente precisa dele para a gente conseguir prestar o cuidado. Mas dentro da competência dentro legal da dele. competência dele. Ele não consegue ter a quantidade de informação que a gente tem no curso de 5 anos. Então, E nem é o escopo do curso, não. né? Mesmo se fosse integral, não é o escopo do curso. Então, dentro da medicação, ele vai aprender sobre por cima, as principais classes da medicação. Sim. A gente vai aprender lá a farmacodinâmica, a farmacocinética, desde a molécula, Sim. de como a molécula do fármaco vai se ligar a neurotransmissores e por aí vai. Sim. Que ele não aprende. Então, assim, não é uma questão de diminuir ou engrandecer, não é isso. É realmente o que é da competência legal do técnico e do enfermeiro. E o que a gente está vendo é um descaso, né, com a saúde da população em relação a isso, por questões financeiras mesmo, né? Por questões financeiras. Sim. Doutor, e quais são as principais competências para aquela pessoa que gostou, né, está pensando em fazer uma graduação, gosta da área da saúde, se encanta pela enfermagem? Quais são as principais, então, competências que esse profissional precisa para seguir carreira na enfermagem? É interessante, esses dias eu recebi essa pergunta de uma pessoa, uma colega distante de ensino médio. Ela me fez essa pergunta porque ela estava pensando em fazer enfermagem. E ela me perguntou um pouco sobre a profissão e eu acredito que hoje na enfermagem, sim. Primeiramente, você falou essa palavra, eu vou usar porque eu acho que a gente não tem que ver de uma forma negativa, mas a gente precisa desenvolver coragem para vestir a camisa da nossa profissão, primeiramente. Eu ia falar também que esse é o primeiro. E assim, no bom sentido, né, gente? Porque a gente precisa de enfermeiros. Isso. Então, quando eu vejo uma pessoa me perguntando assim, eu quero fazer enfermagem, o que você acha? O que o enfermeiro precisa ter? Quais são essas competências, né? Eu falo, né, primeiramente, então realmente tem que ter coragem. Tem que estar disposto a lutar pela profissão. Exatamente, que a gente precisa. Exatamente, tem que estar disposto a lutar. E eu falo também muito essa questão de... Tem uma característica do estudo, né? A pessoa ela tem que querer estudar. O enfermeiro, ele não pode... A pessoa que quer estudar enfermagem, eu acho que ela já tem que começar, então, pensando, eu vou fazer um curso e eu vou continuar estudando. Então, essa questão da vontade ali, da sede de conhecimento mesmo. Eu acho que tem que estar ali no enfermeiro. Até para ele ocupar uma posição de respeito dentro de uma profissão que é desvalorizada. Sim. Eu falo isso também, né, para os alunos, para a gente querer ser o melhor naquilo que a gente faz. Com certeza. Seja o melhor. Eu quero ser enfermeiro de urgência e emergência. Seja o melhor. Estude para você falar assim, eu quero ser a referência naquilo. Então, eu acho que é uma competência. Dentro também da questão da sensibilidade, do compromisso, da ética. Hoje comportamental apaziguador ali, né? Isso. Que parece que dá... Eu vejo que às vezes dentro da equipe multidisciplinar a gente é o profissional que apazigua ali. Sim, os ânimos, né? Controla as emoções. E a gente está muito próximo, a gente vê muito falando, o enfermeiro, ele é o elo ali, né, do paciente com o restante da equipe. Então, normalmente é o primeiro profissional que ele confia. Sim. Que o paciente confia. E às vezes a gente ri dessa situação, mas fala assim, tá acontecendo o chama o enfermeiro. Às vezes a gente até pensa assim, nossa, mas sempre chama o enfermeiro, mas a gente tá ali nesse elo com o paciente. Então a gente, nosso esse papel, então vamos, de fato, fazer bem feito. Então a gente tem que ter sim essa sensibilidade, ética, porque infelizmente a gente vê em todas as profissões, né, gente? Mas nós estamos lidando com vidas. Então a gente tem que ter ética para trabalhar, para ser enfermeiro. Então essa questão da ética, da nossa responsabilidade, porque novamente a gente está lidando com vida, então a gente tem que ter responsabilidade com isso. A gente vê muito essa frase que é até clichê, né, na internet, que a gente está cuidando do amor de alguém, mas é verdade. A gente está realmente cuidando. Tudo, às vezes você está, por exemplo, a sua área, você trabalha com pediatria, você está cuidando do maior amor, maior bem.
o motivo da razão da existência das famílias. Com né? O certeza. filho tem algo mais importante para uma família do que o filho, Não, com né? certeza. Então, não tem como não ser ético, né? Não ter empatia. Sim. Então, precisa ter muitas características, na verdade. Né? Muitas, com certeza. E não só falando do enfermeiro que trabalha diretamente ali na assistência, né, gente? O enfermeiro de todo sua forma de trabalho ali, independente se ele estiver na gestão, ele ainda está cuidando, porque né, precisa Vai de cuidar uma da gestão. saúde de muitos, inclusive. Inclusive, a responsabilidade é até maior Com de certeza, quem está ali com certeza. na gestão. Então, é um trabalho que exige realmente muita responsabilidade. A gente tem que fazer aquilo que a gente estudou para fazer, o enfermeiro ele vai se especializando. Essa questão da responsabilidade é tão interessante, porque a gente deu esse exemplo aqui. Eu trabalho mais na pediatria, na área materno-infantil. Eu estudei a parte de adulto? Estudei, gente, na faculdade, a gente estuda tudo, né? E depois a gente vai indo para um caminho um pouco mais restrito, porque a gente... Mestrado, doutorado, exatamente, especializações. Né? Então, mestrado, doutorado foi sempre nessa área da pediatria. E já aconteceu uma vez de uma pessoa me procurar para um atendimento e não era do meu público ali. E eu falei, olha, eu não trabalho com isso, vou te encaminhar para um colega. Então, porque assim, eu poderia ir ali pesquisar, atender, poderia, mas eu não me senti... Não é o melhor. Não, o melhor é a pessoa ser atendida por um profissional que está ali trabalhando com isso, que tem experiência para fazer isso. E é engraçado, né, que a população aceita muito bem o médico ser especialista em ortopedia, cirurgia plástica, vascular. Mas na enfermagem eles têm muito... Né? Eles pensam assim, por exemplo, eu vou falar da minha área, que é o que eu mais escuto, né? Nossa, eu estava tratando minha ferida em tal lugar, mas não tinha efeito. Mas, gente, não tinha efeito porque às vezes não era a área daquelas pessoas. Não é, se não for uma pessoa especialista com anos de estudo naquela área, não tem como o conhecimento dela ser o mesmo de uma pessoa que não tem essa formação. Não é só a formação de enfermagem que vai... Ela é uma formação generalista? Mas exigem situações que a gente precisa ter um estudo muito aprofundado. Sim, com certeza. E é aí que a gente tem várias especialidades, né, dentro da profissão. Sim, com certeza. É o mais ético mesmo, direcionar. Por mais que eu seja mãe e por mais que eu tenha estudado muita coisa na área de saúde materno-infantil, eu sei muito pouco quando compara com a sua formação, que foi a vida toda nisso, né? E eu acho que em todas as profissões também a gente tem que ter a humildade de saber até onde você sabe e até onde é melhor outro profissional, com né? certeza. E não precisa abraçar o mundo, né? Não é uma fragilidade, não. Não é uma fragilidade, pelo contrário, com certeza. Né? Pelo contrário. É interessante mesmo a gente falar isso, para as pessoas saberem, né? O enfermeiro, ele vai especializar, o enfermeiro faz residência, né? O médico faz residência, o enfermeiro também faz residência, a gente tem residência para os enfermeiros. Em várias áreas, né? Em várias áreas. Ele vai estudar ali na prática, assim como o médico residente, ele vai lá para o hospital fazer sua residência, o enfermeiro também faz. Ele sai especialista, assim, no nível de experiência muito bom. E os programas de residência, né, gente? Igual o programa de residência médica, que é regulamentado pelo Ministério da Educação. Então, a gente tem tudo isso, né? Tem os programas dentro da pós-graduação estricto sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Em várias áreas. Então, eu acho que talvez para a população a dúvida em relação ao quanto um enfermeiro, né, chega a estudar, é porque na cabeça dele é a formação tecnicista do técnico. É justamente por não saber a diferença das categorias, né? Eu penso que a dúvida maior no Brasil é essa, né? Que não tem fora do Brasil. Não tem. Que não tem fora do Brasil. É algo muito curioso, né? Eu tenho uma colega que foi trabalhar nos Estados Unidos, ela validou o diploma dela lá, e lá não tem. Lá o enfermeiro faz tudo, não tem técnico. Tem uma espécie de assistente à saúde, mas é geral, não é de enfermagem. Isso. É a saúde, né? E o enfermeiro, que cuida integralmente do paciente, muito bem remunerado por isso. Com certeza. Né? Então, é bem interessante. Mas, doutora, esse papo foi excelente, né? Aqueles profissionais que têm interesse na enfermagem, ou as famílias que desejam te encontrar, levar o seu serviço na pediatria para dentro das famílias deles, como que eles podem te encontrar, como que eles podem ter acesso a seu contato?
Bom, hoje eu estou atuando nessa área materno-infantil, eu faço os atendimentos, principalmente com laser nas crianças, para alívio de sintomas de quadros virais, bacterianos, faço assistência também a puérperas, e eu tenho o meu Instagram, que lá vocês podem, né, mandar uma mensagem para um possível atendimento. Geralmente meus atendimentos são a domicílio, pelo perfil mesmo do meu paciente, né, as crianças. E é um cuidado mais humanizado. É um cuidado mais humanizado, né, eu coloco a criança no colo, né, para a criança não sentir medo naquele momento. E no meu Instagram, @vandressabf, vocês podem conseguir o meu contato. Doutora, muito obrigada. Foram informações importantíssimas aqui ao longo do programa de hoje. E o Viva Melhor está de portas abertas, né? Para sempre que a senhora quiser falar sobre um assunto tão importante quanto esse, nós estamos aqui para recebê-lo. Eu que agradeço, foi muito bom, foi muito gostoso conversar sobre a minha profissão e falar tão bem dela, né? Para que as pessoas possam conhecer mais o quanto a enfermagem é importante. Eu fico muito feliz. Perfeito. E no programa de hoje, entendemos que a enfermagem ela é muito mais do que uma profissão, ela é uma missão de cuidado, dedicação, transformação social mesmo. Em todo o mundo, são os profissionais de enfermagem que acolhem, orientam, escutam, cuidam e salvam vidas todos os dias. A saúde global não avança sem a enfermagem forte, qualificada e valorizada. São esses profissionais que estão presentes no nascimento e no fim da vida, nas emergências, nas campanhas de saúde, nos postos, nos hospitais, nas casas, escolas e nas comunidades. Se queremos um sistema de saúde mais justo, humano e eficiente, precisamos investir, respeitar e apoiar os profissionais de enfermagem. Eles são a base da saúde que queremos construir. E o Viva Melhor fica por aqui, mas o nosso compromisso com você continua. Nos vemos todas as terças-feiras às 19 horas aqui na TV Alegria. E não se esqueça de baixar o nosso aplicativo em qualquer dispositivo com internet e acompanhar toda a nossa programação de saúde e bem-estar. Tenham todos uma excelente noite e lembre-se, cuidar da saúde é viver melhor. Tchau, tchau!